mais uma oportunidade de aprender da tua história. É a história do teu povo, Senhor. Que o Senhor tem construído ao longo do tempo, ao longo dos anos, e tem usado pessoas comuns como nós. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor para sermos instrumento em tuas mãos. Fala conosco, ajuda-nos, ó Deus, a entender, a compreender aquilo que o Senhor deseja. Usa a vida do teu servo, o Davi, agora, nesse momento de aula, e que os nossos irmãos possam aprender cada vez mais de ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Antônio, hein? Antônio, sim. Bom dia, meus irmãos. Privilégio estar com vocês. Vocês estão me ouvindo? Ok. O microfone está ligado já. Então eu peço que os irmãos ali atrás, vocês resolvam tudo que tem a ver com o meu sotaque. Vocês podem fazer esse milagre para mim? Eu fico tão contente de estar com vocês. Eu tenho sido recebido tão bem aqui em seu meio. Graças a Deus, minha esposa não está comigo, pois eu comi demais nas últimas 48 horas. Ela puxaria minha orelha. Bem, antes de entrar no assunto, no conteúdo, eu gostaria de vender alguns de meus peixes, podemos dizer. Aqui, como o Antônio já falou, eu vou expulsar algumas partes desse livro de minha autoria, a biografia de Zacharias Clay Taylor. Então, esse livro está à sua disposição, se você quiser adquirir. E hoje você tem um momento único. Você pode tirar o selfie com o missionário vivo e morto ao mesmo tempo. E outra coisa, esse folheto aqui, ou esse livreto, podemos dizer, tem a tradição atualizada da chamada Confissão de Fé de New Hampshire. É uma confissão muito importante na história batista brasileira. Igrejas, ao longo de um século, adotaram esse símbolo de fé. Inclusive, há muitas igrejas, como a sua igreja, que ainda estão usando essa confissão de fé como uma referência doutrinária. Então, esse livreto aqui, nós estamos colocando um preço de R$5. Barato demais, podemos dizer. E eu costumo passar uma parte de domingo lendo uma confissão de fé protestante. Então, eu quero encorajar vocês a adquirir e usar para parte de sua piedade pessoal. Eu fico lendo 1, 2, talvez todos os artigos de uma confissão de fé, refletindo durante o sábado cristão. Então, essa é uma recomendação para sua piedade pessoal, piedade, sua parte da devoção familiar. E outra coisa, eu não vou vender meu peixe, eu vou entregar meu peixe a vocês. Alguém pode me ajudar? Vem aqui, Pedro. Dá para todo mundo uma lembrança da editora Pronobis dessa biografia, desse momento aqui. Então, ali vocês vão receber alguma marca-página, podemos dizer. Marca-página? Marca-página. Tem marcador e tem marca-página, então, para ter certeza. Então, vamos já entrar no conteúdo hoje. Como eu falei ontem, esse gringo vai expor vocês a sua rica herança protestante e batista. Mas nós precisamos lembrar logo no início que qualquer pessoa em Cristo Jesus é salva pela graça do Senhor. Não por seus próprios méritos, nem por suas realizações pessoais. Além disso, nós sabemos que Deus usa seus redimidos para fazer a sua vontade aqui na terra. Eu costumo dizer que Deus usa até burros falantes
para realizar a sua vontade na terra. Talvez eu seja testemunho vivo a esse fato. Mas certos homens e mulheres entram na história e pela sua criação, sua obediência a Deus, seus dons, o Senhor usa de maneira extraordinária. E Zacharias Clay Taylor foi um desses homens. As suas duas esposas, Catarina e então Laura, foram duas dessas mulheres. Alguns me perguntam, Davi, por que você gastou tanto tempo escrevendo sobre um homem que vivia mais de 150 anos atrás? Duas razões. Primeira razão, eu sirvo nesse país pela mesma junta missionária que apoiou esse missionário e apoiou muitos outros missionários batistas por meio da chamada Junta de Richmond. Os mais antigos que têm uma história batista sabem, a Junta de Richmond. Hoje é conhecida como a International Mission Board. Também eu sou formado na área de missiologia. Portanto, creio que o Senhor me preparou para esta tarefa, para escrever sobre este homem. Mas a segunda razão é a razão principal. O Zacharias Clay Taylor merece ser honrado. E a sua pessoa merece ser estudada. Por quê? Eu vou explicar por quê em alguns instantes. Mas eu lamento dizer que a contribuição dele para o trabalho batista brasileiro foi esquecida ou subestimada. E ele é citado de vez em quando como aquele que acompanhou seu colega William Bagby no trabalho batista pioneiro. Mas nem sempre foi assim. Os relatos históricos indicam que Taylor, podemos dizer, ou Zacarias, teve um impacto enorme em seus colegas missionários, em muitos brasileiros que ele evangelizava e discipulava, e no surgindo Irmandade Batista de igrejas em sua pátria. Eu tenho em casa uma camisa que um irmão me deu. Essa camisa está estampada com 4 nomes. 4 nomes importantes na história batista brasileira. Bagby, pois ele foi o primeiro a chegar ao país, e mais conhecido. Taylor, Zacharias Clay Taylor. Solomon Ginsburg, muitos de vocês já ouviram falar o Ginsburg. O judeu que se converteu a Cristo se mudou da Europa para o Brasil. E realmente ele evangelizava em várias partes aqui nesse país. E finalmente Nelson, Eurico Nelson, homem que desbravou, disseminou o evangelho de forma larga na região amazônica. Então, os que cresceram em igrejas batistas ouviram falar, pelo menos o nome de Bagby e Ginsburg. Mas o que eu descobri, esses 3 nomes, Bagby, Ginsburg e Nelson, nós conhecemos os nomes deles por causa de Taylor. De alguma forma, Taylor identificou esses homens e realmente trouxeram eles para o aprisco batista ou ao Brasil para o trabalho missionário. Veja bem, nós não queremos minguar o papel dos outros homens citados, mas vamos dar a honra ao nome de Taylor por sua contribuição substancial. Então, em poucas palavras, eu vou resumir a sua contribuição. Deus usou esse homem para forjar as primeiras 2 gerações de crentes batistas em suas trajetórias doutrinárias e eclesiológicas, com identidade missionária.
há duas outras questões que merecem ser destacadas antes de entrar na biografia. Hoje, meus irmãos, durante esse EBD, essa mensagem biográfica será muito batista. Por que será muito batista? Nosso sujeito dedicava seu ministério transcultural ao plantio de igrejas batistas no solo brasileiro. Sem dúvida, nós como batistas temos muito em comum com os demais evangélicos protestantes. Por isso, nós podemos aprender uns com os outros. Ontem, tivemos outros irmãos de outras igrejas evangélicas aqui para tomar café e nós tomamos café e nós refletimos sobre várias coisas importantes. E eu descobri que os missionários batistas pioneiros, eles tiveram um intercâmbio bem interessante com os outros irmãos protestantes aqui no solo brasileiro. Eles oraram uns pelos outros e eles ofereceram conselho e gestos de apoio pragmático quando uma parte precisava de ajuda. E, segundo esclarecimento, como um testemunho pessoal, o Espírito Santo tem usado autobiografias e biografias para me inspirar à piedade cristã, ao dever cristão, ao ministério e às missões. Eu confesso, eu estou diante de vocês hoje em parte por causa dessa prática que o homem leigo incutiu em mim como adulto jovem. E se você ainda não incorporou a leitura de biografias em seu discipulado, eu recomendo que você comece com esse livro. Pois ali vocês vão ser informados, inspirados e também desafiados. Bem, que Deus usa nosso tempo hoje para fazer isso. Que nós sejamos informados, inspirados e também desafiados a levar a sério a grande comissão. Então, vamos fazer isso, meus irmãos. Vocês podem ver ali, eu tenho pouco tempo e muito conteúdo, portanto eu vou pular algumas partes. Ali, tipicamente, quando eu tenho um pouco mais tempo, eu entro nos pormenores de sua formação providencial. Mas pelo menos vocês podem ver quando Zacarias nasceu. Ele nasceu em 1851. No contexto rural, no estado de Mississippi, nos Estados Unidos, bem perto de onde eu fui criado. No mesmo estado onde minha esposa foi criada. Mas ele se mudou, a família se mudou para o estado de Texas. Então ali, ele e sua primeira esposa, os dois, tiveram um privilégio de serem criados em lares cristãos, pais comprometidos com suas respectivas igrejas batistas no estado de Texas. Também, eu gasto muito mais tempo na biografia falando sobre seu chamado ministerial, em particular, missionário e papado. E também eu falo sobre os 6 meses intensos. Inclusive, esses 6 meses que estão sendo representados ali, vocês podem ver as datas, eu dedico um capítulo inteiro para isso. Ele encontrou a sua esposa, uma moça de 19 anos naquele momento, e no mês de mais ou menos setembro, em 25 de dezembro, dia de Natal, eles se casaram. Pode imaginar de fazer uma cerimônia de casamento no dia de Natal. E no mesmo dia, a igreja realizou mais uma cerimônia comissionando o casal como seus missionários. E em 12 de janeiro
12 de janeiro, lua de mel, né? O mesmo navio de café que levou o casal Barbie para o Brasil desembarcou com o casal Taylor a bordo. E Catarina, ela comemorou, ela fez 20 anos no navio vindo para cá. E a Serena, o nome do navio, atracou no porto do Rio de Janeiro em 23 de fevereiro. A viagem levou 42 dias. E Taylor comentou, realmente foi muito rápido. 42 dias. Saindo de Baltimore, vindo ao Rio de Janeiro. E agora, eu vou, em mais ou menos 15 minutos, eu vou resumir 27 anos da história batista brasileira. Vamos ficar em pé nesse momento. Eu convido vocês a lerem comigo essa divisa ali. Podemos ler juntos? Servir ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Obrigado, pode se sentar. Então, Taylor e Catarina, Taylor, 30 anos de idade, aos 30 anos, e Catarina, aos 20. Os dois ficaram em Campinas, no estado de São Paulo, por 5 meses, hospedados no Colégio Internacional Presbiteriano, que ainda existe, é conhecido hoje como Mackenzie. Agora, com o casal Bagby, eles dedicavam seus finais de semana à igreja batista situada em Santa Bárbara do Oeste, uma cidadezinha bem perto, uma vila na prática. E durante a semana eles estudavam a língua e se adaptavam ao seu país anfitrião. E quase imediatamente, quando Taylor chegou, Taylor e Bagby, eles oravam e pesquisavam sobre cidades-alvo para a sua primeira base missionária. A base missionária incluiria, sem dúvida, a primeira igreja batista estabelecida. Então, eles escolheram a cidade de Salvador da Bahia por pelo menos 3 razões. A primeira razão, a cidade desfrutava de um porto marítimo. Naquela época, a população brasileira estava na região litorânea, então eles podiam se deslocalizar com facilidade. Segunda razão, Salvador era a segunda cidade mais populosa do país. E a terceira, praticamente nenhuma presença evangélica existia do Recife ao Rio de Janeiro. Pense comigo, quase nenhuma presença evangélica. Alguns anglicanos apenas. E curiosamente, Salvador foi a cidade mais ousada de todas para começar a primeira obra batista nacional, pois Salvador servia como a capital religiosa do Império Brasileiro. Seria mesmo de tentando plantar uma igreja por exemplo, na Praça de São Pedro, no Vaticano. E realmente era muito ousado. Então, os 2 casais, eles ancoraram no Porto de Salvador em 31 de agosto de 1882. E vindo também de Santa Bárbara do Oeste, Antônio Teixeira, ex-padre e primeiro pastor batista brasileiro, os acompanhou com a sua esposa Francisca, ainda não convertida, e seus filhos. Em 15 de outubro, no mesmo ano, esse grupo de 5 crentes batistas fundaram a primeira igreja batista da Bahia. E em dezembro, a equipe missionária se mudou para
outra casa. Realmente a situação de moradia era super precária. Mas eles conseguiram uma outra casa que acomodava melhor as 3 famílias e seu ministério. Além disso, eles continuaram a traduzir materiais e conversar com quaisquer interessados. E a partir de janeiro, esta igreja, esses 5 crentes batistas, eles realizavam seus cultos públicos. Antes, somente cultos internos. Agora, cultos públicos. Eles começaram a convidar todo mundo. E a partir daquele momento, o bicho pegou, podemos dizer. Imediatamente, as autoridades religiosas os denunciaram como hereges e ameaçaram os que participavam de suas reuniões. Então, em seus primeiros anos, a primeira igreja batista cresceu lentamente em meio de uma intensa perseguição. Os Bagbys partiram para o Rio de Janeiro em junho de 1884, mais ou menos 18 meses depois. Não, 2 anos depois, quase 2 anos depois. Eles se mudaram com o intuito de estabelecer a segunda base missionária. E esse casal e 2 outros crentes estrangeiros fundaram a primeira igreja batista do Rio em agosto. Então, Antônio Teixeira, por sua vez, mudou-se com sua família para Maceió, devido a uma obra do Espírito Santo em sua cidade natal. Ele liderou na organização de uma igreja batista de 10 membros, que era o primeiro grupo evangélico do estado de Alagoas. Então, até o final de 1885, estamos falando agora sobre 2 anos e meio de trabalho batista, tentando alcançar a população brasileira. Os batistas tinham 3 posições no condado brasileiro, não contando alguns pontos de pregação e a Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste. Eu excluo essa igreja, pois aquela igreja era composta de ex-confederados. Meus conterrâneos que chutaram a balde com respeito à sua pátria, depois da Guerra de Sucessão. Então, esses batistas brasileiros continuaram a divulgar o puro evangelho e estabelecer outras igrejas de identidade missionária. Então, vamos falar sobre Zacarias agora. Zacarias, ele usou Salvador da Bahia como a sua base de operações missionárias ao longo de 27 anos. Então, desta cidade, ele dava liderança pastoral à primeira igreja batista, quando não tinha outro homem apto. Ele evangelizava inúmeras pessoas. Ele era evangelista nato. Ele também visitava os interessados no evangelho. Além disso, ele ajudava a estabelecer as primeiras igrejas batistas da cidade de Salvador, de outros municípios baianos e de outras províncias nordestinas, além dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Também, o pioneiro identificava e orientava inúmeros missionários e obreiros brasileiros. Ele vendia exemplares da Bíblia e distribuía literaturas evangelísticas. Além disso, ele mobilizava outros homens a fazer a mesma coisa como comportores, vendedores da Bíblia. Ele aprendia isso na sua juventude e trouxe essa prática para cá. Então, ele criava parcerias com as sociedades bíblicas naquela época. Então, ele escrevia também de modo prolífico. Traduzia e publicava muitas obras. E ali vocês estão vendo
Alguns exemplos de livros que eu encontrei durante a minha pesquisa ali. E esses livros defendiam a fé protestante, explanavam os distintivos batistas e aprofundavam as primeiras igrejas nas Escrituras. E ali no meio, vocês podem... esse aqui foi a primeira história batista. Tem perspectivas lá marquistas, mas vamos deixar isso de lado. E também era um primeiro manual de igreja em língua portuguesa. E era composto de um volume composto de 2 livros. E a segunda parte tinha um manual de igreja. E também a tradução dessa confissão de fé batista. E eu preciso apenas mencionar esta santa batista ali, Artemínio Barreto. Eu falei que ele escrevia muitos folhetos evangelísticos. E aqueles folhetos evangelísticos eram mais densos do que o que existe hoje. E essa mulher, super inteligente, uma de 6 filhos de um padre muito conhecido na Bahia. Muito conhecido. Muito inteligente. E esse padre dava para sua filha acesso à sua biblioteca pessoal. Ela aprendeu latim, grego e outras coisas. E também, ela foi a primeira mulher no estado de Bahia para passar o concurso público e ela dava aula em colégios públicos. Muito inteligente. Alguns folhetos de Taylor caíram nas mãos dela. E durante as suas férias, ela e sua irmã, elas visitaram a primeira igreja batista. E isso começou uma amizade entre os Taylors e essas 2 mulheres. Os 2 abraçaram a fé evangélica, foram batizadas na praia, lá em Salvador. Seu marido a abandonou. E Taylor incentivou ela a escrever tratados apologéticos, combatendo ideias romanas daquela época. E ela realmente foi a pessoa perfeita para isso. E seu tratado, vocês podem ver ali, seu livro serviu aos evangélicos brasileiros por 50 anos como uma referência nas polêmicas protestantes de combate às crenças e práticas católicos. Também, essa mulher, ela ganhou, quase perto de sua aposentadoria, um jovem baixinho. E ele foi batizado por Taylor e mentorado à distância por Taylor ao longo de 15 anos. E ele plantou as primeiras 3 igrejas batistas no estado do Espírito Santo. E também a primeira igreja batista no estado de Minas Gerais. Então, continuando com Taylor, ele tinha um dom de escrever folhetos, como eu mencionei, os quais circulavam pelo país, inclusive nos jornais impressos. O pioneiro escrevia centenas de cartas aos crentes americanos e brasileiros. E devido aos seus esforços e em tantas frentes, seus colegas missionários o descreveram como o apóstolo batista do Brasil. Termo carregado hoje em dia de usar. Vocês têm muitos apóstolos rodando aqui nessa cidade, eu já percebi. Mas podíamos perceber aquele termo se encaixava em seus papéis e como ele atuava naquela época. Então, ele fazia viagens longas a cavalo, de mula, a pé, de barco e de trem, deixando a sua família em Salvador semana após semanas. E o Solomon Ginsburg, quem Taylor trouxe ao Prisco Batista, ele era congregacional e tudo isso, mas Taylor conseguiu convencê-lo sobre
querer batismo e tudo isso, ele disse o seguinte sobre Taylor. O Dr. Taylor foi um dos mais notáveis semeadores da palavra que conheci. Eu pensava que o meu desejo de evangelizar e conquistar o Brasil para Cristo era grande, mas o espírito desse homem era semelhante a uma tocha que não se apagava. E a tocha é o que inspirou o título desse livro, A Tocha do Evangelho no Brasil. Continuando, Ginsburg disse que Taylor visitou quase todos os municípios da Bahia, foi também mais ao norte, visitando e pregando nos estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Ele visitou o campo missionário de Vitória e iniciou os trabalhos ali, como também na grande missão do estado do Piauí. Então, vamos falar agora sobre Catarina e então Laura. Para que vocês saibam, meus 2 capítulos favoritos nesse livro são sobre as suas 2 esposas. Então, Catarina, por sua vez, discipulava as mulheres cristãs e ministrava o catecismo às crianças. Ela também traduziu 2 hinos que muitos evangélicos ainda cantam. Vamos ver se vocês conhecem um desses hinos. O Grande Amigo, alguém já cantou? O Grande Amigo? Agora eu estou vendo quem realmente cresceu. Sua formação já foi revelada para mim. O Grande Amigo, cantor cristão número 155. Os batistas brasileiros, vocês são interessantes. Vocês não sabem o nome do título, somente o número que se encontra no cantor cristão. Também, outro hino, Lugar para Cristo. Alguém já cantou? Lugar para Cristo, número 31. Além disso, ela se envolvia em alguns empreendimentos educacionais em prol dos moços e moças. Lamento dizer que ela faleceu após 12 anos no Brasil. E eu falo sobre a sua morte lenta e dolorosa no livro. Eu vou revelar isso para vocês rapidamente. Sua perna foi amputada ao quadril enquanto ela estava com 5 meses de gravidez. Ela estava nos Estados Unidos, os médicos brasileiros falaram que você precisa sair imediatamente para essa cirurgia. Ninguém culparia o casal se continuasse lá. Mas depois de 9 meses dolorosos e tensos, o casal, com 4 filhos jovens, retornaram ao Brasil. Ela passou seus últimos 2 anos servindo a sua família e as moças e testemunhando sobre a graça de Deus às pessoas ao seu redor. Ela está sepultada hoje no cemitério dos ingleses, aguardando a ressurreição do corpo, como Zacarias falava. Bem, vou chorar. Vamos lá. Laura, por sua vez, se casou. 14 meses depois, Laura se casou com Taylor. E ela era missionária solteira na China, contemporânea com Lottie Moon. Mais jovem, mas contemporânea. E em sua primeira licença missionária, que ela passava nos Estados Unidos, ela encontrou o viúvo Taylor, caçando uma mulher, pois ele tinha 4 pequenos filhos. E escutam o que vou falar agora. Seu namoro de 10 dias com Taylor resultou em seu casamento e mudança do campo. Os homens enrolados no nosso meio escutam 10 dias. Laura amou os 4 filhos de Catarina como os seus. Mais tarde, o casal adotou os 3 sobrinhos de Laura quando sua irmã viúva veio a falecer
em Salvador. Ela também evangelizava mulheres e crianças. Além disso, ela dava direção ao primeiro colégio batista no solo brasileiro, chamado Colégio Taylor Egídio. E essa instituição ainda existe lá na Bahia, no interior da Bahia. A casa dos Taylors, naquela época, recebia inúmeros novos convertidos, enfermos e missionários. Quando Laura se casou, ela descreveu as visitas como constantes. Mas Taylor disse que o incômodo foi necessário para exemplificar a hospitalidade cristã à primeira geração de crentes batistas e observar o comportamento de novos convertidos do interior antes de batizá-los. E o missionário pioneiro, ele teve também o papel fundamental na formação da Convenção Batista Brasileira, que ocorreu em 1907. Ele foi a Portugal para organizar a primeira igreja batista do Porto e estabelecer planos para o trabalho missionário naquele país. Mais tarde, ele foi para México para estabelecer relações corporativas entre a CBB e os batistas mexicanos. Mas agora, vamos contemplar rapidamente sobre as suas convicções e prioridades missionárias. Vamos ler juntos as palavras de nosso Senhor Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E também as palavras do apóstolo Paulo ao Timóteo. Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, ao analisar os relatos desse missionário pioneiro, eu percebi que certas convicções bíblicas e prioridades missionárias vêm à tona. E a teologia dele enfatizava três crenças essenciais. Três crenças essenciais à luz destas escrituras. Quais são? Primeira crença essencial, o novo nascimento. Segunda, a importância de um crente pertencer a uma igreja composta de membros regenerados. E a terceira, a necessidade desses crentes pactuados obedecerem aos mandatos de seu mestre. E essas três convicções levaram Taylor às três prioridades missionárias. E a primeira focava no evangelismo. A segunda, no plantio de igrejas. E a terceira, na formação de obreiros qualificados para as igrejas que surgiram. E esses três ênfases teológicas e três esforços missionários seriam abraçados por outros missionários, outros obreiros brasileiros, que se uniram à causa missionária aqui no Brasil. E também, ele tinha três ministérios de apoio, para complementar esses esforços. E o primeiro ministério era seus esforços de escrita e publicação. Eu vou supor que era a primeira publicadora evangélica estabelecida. Ele estabeleceu a primeira publicadora evangélica. Segunda, a educação formal de crianças e ministros. E a terceira, seus atos de misericórdia. Gostaria de falar muito sobre essas coisas, mas não tem jeito, por causa do tempo aqui. Vamos falar um pouco sobre o sofrimento pela causa. Como eles sofreram pela causa de Cristo. Vamos ler juntos? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, a expansão missionária no Brasil não veio sem custos. E além das escassez de esforços,
As dificuldades vieram tanto de fora quanto de dentro da igreja. Então, 2 desafios constantes eram doenças e perseguições. Além disso, o surgimento da Irmandade Batista precisava lidar com falsos crentes professos e heresias que tentavam penetrar o seio das igrejas. Então, eu encontrei uma carta dele que ele enviou a um pastor lá nos Estados Unidos. Deixe-me ler uma parte dessa carta. Ele diz que, assim que a vitória é obtida em um ponto, Satanás aparece em uma nova frente e sob diferentes formas. De um lado fica Roma, a fera veloz. Do outro lado, o lobo que invade o rebanho. No entanto, o mais fatal de tudo é o lento processo de infiltração do pecado na vida dos crentes. Meus irmãos, não é nada de novo debaixo do céu, podemos dizer, ou debaixo do sol. E em relação às doenças, os missionários pioneiros e seus filhos serviram ao povo brasileiro em meio às calamidades naturais, instabilidades sociais e pragas que afligiam a todos. E as cidades brasileiras eram epicentros para a febre amarela, que naquela época era implacável nos estrangeiros, nos gringos. E as populações temiam também outras pragas, como varíola, cólera, lepra, beriberi. E a biografia de Taylor está repleta de histórias de opressão sofrida também pelos primeiros crentes brasileiros e missionários. Alguns perderam cônjuges, heranças, empregos e outros prestígios sociais pela causa do Evangelho. Outros foram espancados e mortos aqui em sua pátria pela sua fé. De fato, é difícil encontrar 2 páginas juntos que não mencionam um caso de doença ou perseguição religiosa. Mesmo assim, pela graça de Deus, a vasta maioria perseverou em meio às dificuldades com alegria e no Senhor, apoiando uns aos outros em suas respectivas igrejas. E Taylor, ele atestou que a firmeza dessas pessoas perante tanto sofrimento dava evidência do novo nascimento. Bem, agora eu estou vendo que eu não tenho tempo, então não vou pular muita coisa aqui. Mas, mais uma vez, tudo fica no livro, viu? Deixe-me apenas finalizar com a rogação pela causa. Vamos ler juntos essa aqui. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envia trabalhadores para a sua seara. Durante a pesquisa, eu encontrei um livreto interessante que Taylor escreveu enquanto ele estava no Brasil. Eu creio que seja interessante para finalizar essa mensagem biográfica. Então, vocês podem ver ali o título. Sim, está na língua celestial, para que vocês saibam, inglês. E aproximando-se de sua conclusão, ele desafia seus leitores a viver à luz da eternidade. E as suas palavras ainda se aplicam para nós, como discípulos de Cristo e membros de nossas respectivas igrejas. Então, vamos fazer o seguinte: escutamos, em vez de eu resumir, eu vou ler as suas próprias palavras. Então, escutamos e levamos conosco essa súplica dele hoje, enquanto tivermos fôlego. Cito: Deus poderia ter escolhido anjos para evangelizar as nações, mas isso teria tirado de nós a maior oportunidade
de manifestar nosso amor ao próximo. É um privilégio e uma honra que Deus nos concedeu. Portanto, que as orações dos crentes subam continuamente para essa finalidade. Agora é a hora, cristãos, na grande transação de almas, de investir seus meios, seus filhos, suas filhas e de suas orações. Milhares se livraram do jugo papal e buscam algo melhor, enquanto outros milhares ainda tateiam na escuridão. Mete a foice, porque é chegada a ceafa. Seu dinheiro investido em ações, bancos e poupança vai perecer, mas os recursos depositados no altar de Deus estão guardados para você no céu. Pais e mães, Deus nos deu seu único filho. Vocês não podem dar dos seus? Jovem cristão, Jesus se ofereceu a você. Você não irá se oferecer a Ele? Nada além do céu é mais doce do que o trabalho para Jesus. A sua companhia em terras estrangeiras é muito bem-vinda. Nossos antes queridos serão restaurados para nós no céu, enquanto nosso serviço passar a ser entoar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Mas agora é a hora de trabalhar. Então, ele dá esse conselho bem interessante para os que ficam aqui. Talvez você não seja, nem nunca poderia se tornar um soldado qualificado. Talvez uma doença ou alguma situação da vida. Mesmo assim, você pode enviar seu representante. Suas igrejas podem unir forças para sustentar os enviados. As nações e ilhas estão se voltando a Cristo. Irmãos, levantam-se e levam esses povos ao nosso Salvador. Amém? Que o Senhor Deus da colheita levante entre vocês, entre as gerações atuais de crentes batistas brasileiros, outros Zacarias, outras Catarinas e outras Lauras. Amém? Vamos orar. Agradecemos a Ti, Senhor, pela fidelidade daquelas pessoas, americanos e brasileiros, que vieram antes de nós. E como nós somos inspirados à piedade, à fidelidade ao Senhor por causa da vida deles. E que nós sejamos fiéis, que essa igreja seja fiel, que essa igreja seja luz às nações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos.